With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens. Olá, eu me chamo Luana, eu moro aqui no norte do Mato Grosso. O meu relato é mais sobre OVNI, objeto voador não identificado. Bom, vou começar assim. Desde 2020 que eu comecei a namorar um cara que ele gostava de andar nas estradas de madrugada, à noite. Pra ele não tinha horário. Ele gostava de passear. E aí eu namorei com ele. Aí em plena pandemia não tinha mais ninguém andando de madrugada. Tinha toque de recolher, essas coisas. E aí eu vou contar uma das histórias que eu me lembro bem. A gente tava indo sentido a cidade de Cláudia, né? De madrugada, não tinha ninguém. Passava uma ou outra carreta. Eu lembro que eu senti que eu tinha que olhar pra cima da caminhonete. Tipo, no vidro da frente. Olhar pra cima no vidro da frente. Eu simplesmente olhei. Quando eu olhei pra frente, eu vi um disco. Não sei me dizer o formato da lateral dele, mas eu vi ele por baixo. Tava tipo 1 metro, 2 metros em cima da caminhonete. Ele tinha... A tela dele era tipo tela de televisão normal de vidro. A cor era branco com rosadinho no fundo, tipo luz de televisão. Ele era redondo e tava em cima da caminhonete. Eu lembro daquilo e na minha primeira coisa que eu pensei, eu tava no meio do nada. Eu olhei para aquilo, olhei pro meu ex-namorado. Ele tava mexendo nas músicas da caminhonete, não tava prestando atenção no que eu tava fazendo. Ele tava muito tranquilo no que ele tava fazendo. Eu vi ele mexendo na música. Lembro até a roupa que ele tava com uma roupa preta, uma blusa de manga preta. E aí eu olhei e naquele momento, na minha cabeça, eu fiquei calma, fiquei pensando, eu tô segura dentro da caminhonete, então nada vai me acontecer. Naquele momento, eu não pensei em nada, eu fiquei assim, parada, fiquei pensando, eu tô segura aqui dentro. A questão é, eu não lembro como eu voltei, até onde eu fui naquela estrada. Não me lembro de ter chegado. Eu só sei que eu tenho essa lembrança porque eu sei que eu fui com ele, eu lembro do dia, mas não lembro da volta do caminho. Isso é um dos relatos. Mas eu lembro que eu senti calma, não fiquei apavorada. Pra mim eu tava segura dentro da caminhonete, na minha cabeça. Outro relato. O do outro dia. Acho que lá em junho. Ainda não tinha reparado muito bem nessas coisas de OVNI. Pra mim aquilo ali foi só uma coincidência. Quando eu cheguei da cidade de Cláudia, uma das vezes que a gente ia, né? Ele ia muito pra cidade de Cláudia de madrugada. Eu lembro que a gente chegou à noite, a casa dele é 2 andares, né? Ele chegou,
e deitou. Ele tava bêbado. E aí eu lembro muito bem que ele abriu a janela da casa dele e foi deitar. E eu lembro que eu fui pro banheiro, do banheiro eu fui fechar as janelas. Quando eu olho pra fora, eu vejo aquele objeto. Aquela coisa, eu não sei te explicar. Era algo cilíndrico, não sei dizer. Era algo tipo aquele disco voador normal que a gente vê, só que eu dava pra ver as janelas dele. Todas as janelas nas laterais dele que fica no meio. E as janelinhas, elas eram da cor laranjada. Laranja fogo. Eu lembro que eu olhei por 5 segundos aquilo, eu pensei em chamar ele, mas ele nunca me ouvia. Toda vez que eu via alguma coisa, ele falava que era um satélite. Mas aquilo estava no meio da praça, em cima da praça, na verdade. E a casa dele tem uma rotatória, a casa dele, que é de esquina nessa rotatória, e tem várias outras ruas. Tem a avenida, a rua. E era 1h da manhã, meia-noite, era de madrugada que a gente chegou. E aquela coisa ficou em cima parada. Eu olhei pra aquilo, senti raiva e falei: toda vez que eu chamo ele não vem ver, quero que se foda. Eu lembro que eu fechei a janela, ignorei aquilo e fui deitar a dormir como se eu não tivesse visto nada. Eu lembro ainda que, tipo assim, eu ainda era bem tranquila, porque eu pensava que era só, nossa, tô sendo coincidência, tô sendo observado, nossa, que coincidência. Eu acho que sou muito sortuda. Eu tenho mais relatos pra falar pra vocês e é isso. Obrigada. Você tem 3 novas mensagens. Fala, Relatos do Além, beleza? Meu nome é Kainan e eu falo aqui de Curitiba, Paraná. Então, eu venho compartilhar aí uma experiência, né, uma vivência que eu tive quando eu era ainda criança, quando eu tinha ali por volta dos 9, 10 anos. Era uma sexta-feira, meus pais e alguns colegas alugaram uma casa no litoral paranaense, praia, beleza. Criança, né? Falou em praia, já fica feliz. Isso era uma... A gente desceu, acho que sábado pra praia. E era um feriado. Na segunda, terça e quarta. A gente ia ficar 5 dias nessa casa. Meu pai tava feliz, minha mãe feliz. Iam mais um casal de amigo com um filho, mais o meu tio e mais um vizinho da frente de casa. Beleza. A gente chegou... Eu tinha por volta de uns 9, 10 anos, não sei se já comentei isso. A gente chegou na casa lá, era na parte da manhã do sábado ainda. Uma casa bem grande, bem espaçosa, bem boa assim. E o preço da casa, do aluguel da casa lá embaixo. Isso eu vim saber depois, né? De todo o ocorrido. Aí, beleza, chegamos, a casa toda fechada, aquele cheiro de bolor. As mulheres chegaram, a gente já começou, eu criança, né? Ali já queria ir pra praia, já queria brincar. Mas começamos a tirar os colchões de dentro da casa, com cheiro de mofo, etc, abrindo a casa. Beleza, isso daí se resumiu no nosso sábado. E daí, de tarde, assim, tinha ido mais esse filho de um colega nosso. Ele deveria estar ali com uns 15 anos, 14. Então eu conseguia me turmar legal com ele, porque ele me dava atenção pra gente brincar. E aí, a gente foi brincar de bola. E aí na frente da casa tinha um pequeno jardim de pedra e tinham 3 gnomos. Esses gnomos de jardim assim, acho que dava cerca de uns 60, 70 centímetros de altura. Tinham 3. Eles estavam... Tinham um de pé, um caído e o outro de pé. Isso pertinho um do outro. Aí eu com esse amigo decidimos jogar bola e a gente pegou esses gnomos para fazer de gol, fazer de trave. Beleza. Deixamos o caído no canto... E colocamos 2, usamos um de cada lado pra fazer um gol. Beleza. Aí jogamos bola de boa, deixamos isso aí pra lá. Beleza. Aí pegamos, passou, o meu tio e o vizinho desceram pro litoral, chegaram mais tarde. E aí crianças, adultos fazendo churrasco, tomando cerveja e tal. Beleza. Passou. Na manhã seguinte, do domingo, a gente desesperado pra ir pra praia. E eu, criança, né, principalmente. Quando cheguei lá na frente, esses gnomos estavam exatamente do jeito de quando a gente chegou na casa. Um de pé, um caído e outro de pé.
perguntando para todos os adultos, ninguém tinha mexido neles. Porém, os adultos não deram atenção pra gente, né? Porque criança não sabe o que fala, etc. Beleza. Aí a gente foi pra praia de manhã e as mulheres, minha mãe no caso e a amiga dela, ficaram fazendo almoço esse dia. E aí por volta do 12:30 a gente chegou na casa. E a amiga da minha mãe perguntou: Kainan, por que você não me responde, cara? Tô te chamando pra almoçar, fiz uma comida que você gosta. Você tá batendo essa bola na parede e faz um tempão chutando essa bola na parede aí. E não me responde. Eu falei, mas eu acabei de chegar, não tava em casa. Aí todo mundo começou a estranhar. Mas o pior de tudo ainda estava por vir. Foi na noite de domingo pra segunda. O meu tio e esse amigo, vizinho, eles já iam voltar na segunda-feira e a gente ia ficar mais segunda, terça e quarta. De noite, na hora de dormir de domingo pra segunda, foi quando tudo piorou. Dá até um ruim de contar porque me marcou muito na minha infância, assim, é uma coisa que eu tenho muito viva, assim, comigo. Na hora de dormir, beleza, fomos pro quarto, meu irmãozinho ainda era de colo, devia ter ele nem 1 ano de idade, 1 ano e pouquinho. E beleza, fui dormir com meu pai e com a minha mãe, no meu colchãozinho. Aí, de repente, eu ouvi, assim, era um teto esses tetos de madeira, forro de madeira. E eu ouvia, minha mãe ouvia, meu pai ouvia muita risada de criança. Como se fosse uma fila de uma creche e risada. E corria assim, ó. Fazia esse barulho, exatamente esse barulho. E aquilo foi entrando na cabeça da gente, a gente foi ficando apavorado. E risada. E fazendo um barulho ensurdecedor. E aí, meus pais que eram a minha fortaleza, que era para me proteger, estavam totalmente assustados. Isso me deixou também com muito medo. E eu fui pro meio deles na cama e minha mãe rezava. Ninguém teve coragem de levantar. Aquilo era uma coisa muito forte, assim. E gargalhava. E andava pra lá e pra cá. Parecia que, sei lá, tinha umas 30 crianças correndo no forro. E beleza. Com muito custo a noite passou. A gente perguntou no outro dia se alguém tinha ouvido alguma coisa. O outro casal disse que não e tal. Resumindo a história, a gente ia ficar mais 3 dias nessa casa, mais segunda, terça e quarta. Minha mãe disse já estava pago e tudo. Eu não durmo mais nenhuma noite nessa casa. Foi uma noite infernal. E eu tô indo embora. No domingo, acho que a gente não esperou nem anoitecer. Aí beleza, passou alguns dias. Claro que a história veio à tona. Aí este vizinho da frente aqui veio a comentar também que ele tem muito medo daqueles chapeleiros mexicanos, sabe? Esses medos que as pessoas têm pavor. E daí já tinha tomado uma cerveja ou outra. Disse que quando ele deitou no sofá para descansar, ele se sentiu sufocado. E quando ele abriu o olho, tinha um homem assim, de braço cruzado, com um chapéu imenso, olhando para ele assim. Ele também não comentou com ninguém, ficou bem quietinho, só pegou as coisas deles e foi embora. Cara, e era uma casa muito, muito estranha. Tinha uma porta de vidro enorme. Isso eu lembro. Tinha um molho de chaves com umas 15 chaves e nenhuma chave abria aquela porta. E depois a gente vai, né? Tipo, querendo associar uma coisa a outra, porque que aquela porta não abria. A questão dos gnomos, a questão da bola batendo na parede, a questão do preço lá embaixo, a questão da casa estar fechada há muito tempo. Foi uma experiência negativa que eu tive, que me causou muito pavor e eu lembro assim até hoje, com riqueza de detalhes, e até hoje, se contar, causou pavor. E é isso, muito obrigado. Você tem 2 novas mensagens. Oi, Zoucas, tudo bem? Oi, galera do Relatos. É muito bom estar aqui contando minha pequena história para vocês. Eu não quero me identificar, mas eu nasci em Belém e atualmente eu moro em Fortaleza. Quando eu era criança, eu sempre passava minhas férias na casa da minha avó, que é no interior do Pará, numa vila, entre 2 municípios bem distantes
E, gente, realmente, há 30 anos atrás, que eu considero pouco tempo, não tinha energia, era bem interiorzão mesmo, não tinha asfalto, casa de taipa, e é isso, vibe bem interior. E há uns 20 anos atrás, 22 anos atrás, eu sempre passava minhas férias desde pequenininha na casa da minha avó, nesse interior. E eu amava ir pra lá, porque lá a gente brincava solto pela rua e ia pelos matos, ia em Igarapé. E era muito legal, a gente ouvia muita história também dos seres da floresta. E que dava muito medo, né? A gente ficava encabulado, mas realmente, pelos seres da floresta, eu não tenho história pra contar. No último dia que eu passei as férias lá, eu sempre ia com a minha prima. E no último dia que eu tava esperando a van que levava a gente, eu e minha prima, de volta pra casa, né? Porque acho que é umas 3 horas de viagem. E a gente tava esperando esse carro vir de madrugada e tava sentado na calçada da minha avó. E tava minha avó, minha prima, a minha tia-avó fazendo trança no meu cabelo. E estava lá, tava de madrugada, né? Mais de meia-noite. Nessa época já tinha luz no poste. Tinha umas luzes na rua, eram bem espaçadas, mas tinha poste na rua, só não tinha asfalto. E aí a vila é uma avenida, literalmente uma avenida. E aí casa de um lado e casa do outro. Pronto, um campo de futebol, uma igreja, tudo tinha que era um e mal. E como era a avenida e as casas, né? A casa era bem recuada. Então tinha uma calçada que dava pra você ver quem tava vindo de muito longe. E eu lembro que eu tava olhando pra longe, né? Só olhando pra longe e de repente eu comecei a reparar que tinha alguma coisa pulando. Uma criança, uma pessoa pulando e acenando bem de longe pra mim. Eu acho que era pra mim, né? Não sei. Tava virada pra mim, eu conseguia ver, mas não conseguia ver o rosto. Só dava pra ver que era como se fosse uma criança vestida uma roupa branca, longa, como se fosse um camisão grande, não sei, e branco. E tinha um cabelo grande, né, de menina assim. E tava pulando e me chamando debaixo de um pé de jambo, que inclusive era mais ou menos na frente da casa dessa minha tia-avó que tava lá com a gente. E eu lembro que essa minha tia-avó não tinha criança nem nada. E eu e minha prima, como a gente sempre ia pra lá, nas férias, a gente conhecia quase todas as crianças, porque geralmente interior, né, todo mundo se junta pra brincar e tudo, e a maioria das crianças se conheciam, e eu não tava conseguindo reconhecer aquela pessoa, aquela criança. E ela ficava pulando e acenando, assim, tipo, tchau, e aí depois fazia um movimento com a mão, tipo, vem cá, e pulava, ficava rodando, brincando, aí do nada olhava pra mim, dava tchau de novo. E eu fiquei olhando muito tempo e ela ficou sempre fazendo isso. Depois de um tempo eu comecei a achar muito esquisito. E eu fiquei com medo de perguntar pra minha avó se minha avó tava vendo, ou se minha prima, tava vendo aquela criança. E foi isso, eu fiquei muito encabulada. Não sabia o que pensar. Eu depois fiquei pensando, nossa, se eu andasse até lá, porque não era perigoso, né? A gente andar pela calçada de noite, porque todo mundo se conhecia, mais ou menos. Mas foi bem esquisito. Depois de um tempo, eu fiquei sem olhar, porque eu comecei a ficar com medo. E aí, quando eu virei de volta, não tava mais lá. E foi muito esquisito essa sensação que eu tive. Era como se eu fiquei pensando, era algo me chamando pra me levar, ou algo do tipo. Foi isso que eu pensei quando eu era criança. Hoje em dia, não sei o que eu faria, né? Se fosse eu adulta e acontecesse isso comigo, mas realmente foi bem esquisito. Outro acontecido, né? Que me marcou muito. Esse realmente é bem, bem bizarro. Eu morava numa casa, isso em Belém mesmo, que ela era de aluguel, né? A gente alugou a casa e eu tinha mais ou menos uns 12 anos e às vezes eu ficava só em casa, era muito raro.
mas às vezes eu ficava sozinha. E eu tava no meu quarto e a janela, a casa, né, ela é de corredor, tipo sala, um corredor bem grandão, cozinha. E nesse corredor tem os quartos, para um dos lados da casa. E eu tava no quarto, a porta estava aberta, estava de manhã, e tinha uma janela quase de frente pro nosso quarto, né, pro meu quarto da minha irmã. Uma janela quase de frente. E era bem claro, né, era bem iluminado. E eu olhei pra porta, vi uma coisa passando, meio que flutuando, uma sombra, era uma coisa translúcida, mas era ao mesmo tempo era muito escuro e tinha uma aparência curvada. Na minha cabeça, é como sabe aquele estereótipo de bruxa, sabe? Curvado. Não sei, gente, era muito feio. Eu fiquei com muito medo, fiquei paralisada. Depois eu não sabia se eu fechava a porta, se eu gritava, não sei, eu fiquei com muito medo. E essa casa realmente tinha uma vibe bem pesada. No quintal, às vezes aparecia brinquedo que não era nosso, vulto que a gente já viu na janela. Meu irmão viu. Meu irmão, que na época, ele é irmão só por parte de pai, ele não morava com a gente. Na época que ele passou um tempo lá em casa, ele disse que viu uma mulher do lado do fogão. E aí a gente ficou zoando ele por um longo tempo. Mas realmente ele tava falando sério. A gente na sala com meus primos, todo mundo assistindo filme no colchão no chão. E do nada na cozinha um barulho estrondoso de panela caindo. Tinha ninguém em casa, só a gente. E a gente, não, é o gato. A gente tinha um gato na época. Não, é o gato que pulou em cima da mesa. E quando a gente viu, uns segundinhos depois, o gato simplesmente pulando pela janela da frente da casa, entrando em casa. E a gente se olhava pra cara do não aconteceu nada. Naquele ceticismo. E é isso. Essa casa realmente, ela tinha uma vibe muito pesada. Aconteceram muitas coisas ruins com a minha família, que eu talvez ligue um pouquinho a casa. Mas, né, é a vida. Não tive mais essa questão de ver coisas. Na verdade, eu vi só essas 2 vezes. Não vi mais nada, graças a Deus, e nem quero ver. Peço a Deus pra não ver. E nem sentir nada, porque é muito triste, né, gente? Enfim, é isso. Queria agradecer a oportunidade e um abraço a todos. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Você tem uma nova mensagem. Olá, Zoucas e ouvintes do Relato do Além, tudo joinha? Bom, eu sou a Cris, de Santa Catarina, e irei relatar a segunda parte da minha experiência que vivenciei na cidade de Alfredo Chaves, lá no Espírito Santo. E você que ainda não ouviu a primeira parte, não perca mais tempo. Ela está disponível aqui mesmo no podcast Relatos do Além, episódio 71, o primeiro áudio. Pergunto, você já olhou para um céu noturno e sentiu uma estranha e inexplicável sensação de saudade? Como se aqui não fosse o seu lugar. E que você sente um chamado latente para voltar. Um chamado para despertar do sono profundo.
e enxergar uma outra realidade com mais clareza, sem receios, sem julgamentos terrenos. Como se existisse algo mais antigo e cósmico. Um chamado de volta à sua origem. Um rastreio em seu DNA para descobrir a centelha divinal marcada no seu sangue, que faz seu coração acelerar só em pensar nessa busca? Pois então, foi toda essa mistura de sentimentos e sensações extracorpóreas que vivenciei no meu contato imediato com os 3 seres intergalácticos. Na primeira parte do meu relato, no episódio 71, descrevi detalhadamente essa vivência. Te convido a ouvir a primeira parte antes para uma melhor compreensão, da segunda parte. E de forma estranha e fascinante, eu fui atraída para esse encontro, que desbloqueou o que estava adormecido, acionou o botão Start em minha consciência, dando início a uma viagem sem volta, e que me fez redescobrir minha verdadeira origem e minha verdadeira missão nessa terra. Me despertou para uma ascensão cósmica, de uma realidade dimensional bem diferente da realidade terrena. Estou aqui, nesse plano tridimensional, terreno, mas vivenciando experiências de uma 5ª dimensão, onde a relação de tempo linear, como passado, presente e futuro, não faz nenhuma diferença. Depois do meu encontro, eu busquei desesperadamente por uma explicação plausível para preencher as lacunas que foram abertas. Algumas respostas eu até encontrei, e juntamente com elas, outras experiências foram acontecendo. Uma delas foi a percepção de portais dimensionais no plano terrestre e no plano mental, onde eu poderia tocar e adentrar para obter experiências indescritíveis. Relato agora os portais pelos quais atravessei, as viagens, os lugares e tempos remotos que fiz. Relato a sensação de poder respirar de outras formas e de uma comunicação não comunicável pelos meios que nós conhecemos. E aí, você está preparado? Então, abra sua mente e ouça. Você também tem esse chamado. Apenas desperte. Um portal me foi apresentado, interrompendo a barreira de tempo e espaço. Na mesma noite, depois do contato imediato com os seres de Andrômeda, pela saudação telepática de boas-vindas, me senti em casa, de volta às minhas origens. E naquela mesma noite abriu-se uma viagem ao passado, das pessoas que moravam naquele sítio. Pude descrever claramente o patriarca da família, com riqueza nos detalhes, como o tipo de roupa, cabelo, o que estava fazendo no momento, a árvore que estava sentado, sabe? Tudo eu fui descrevendo e as pessoas que estavam ao redor ficavam estarrecidas, ficavam assustadas. E os mais antigos que estavam naquela roda de conversa perceberam que, nossa, mas você conheceu, você viu alguma foto, você estudou a nossa árvore genealógica, a família? Eu disse, não estudei nada, simplesmente no mesmo tempo presente eu fui levada a um tempo passado. O que ocorrera naquele momento há muito, muito tempo atrás. Logo depois de um certo tempinho, fui levada a uma espécie de templo rochoso, em meio a muitas águas. Tinha muita água em volta, bastante, como se fosse as cataratas do Iguaçu, sabe? Tinha muitas águas em volta, de todos os lados, e tinha um templo rochoso, muito bonito, as pedras bem lapidadas, e eu fui levada nesse tempo e espaço. Nossa comunicação era por telepatia. Eu sentia muita vibração na minha glândula pineal. Uma comunicação por ESP, que é percepção extrasensorial. E as coisas, os instrumentos do templo eram movidos por psicocinese, onde nós podíamos mover as coisas com o poder da mente, nada era tocado com as próprias mãos. E me senti em casa, como se lá fosse a minha família, uma sensação de pertencimento daquele povo, algo confortável, aconchegante. Eu me senti abraçada, sabe? Me sentia de uma forma muito calorosa, bem recebida por aquele povo. E
a minha forma física era bem diferente da atual terrena, né? Eu era bem alta, muito alta, os braços bem alongados, pescoço fino, a cabeça bem perfeita, lineada, sabe? Uma estrutura assim, uma estrutura impecável, perfeita, sabe? Os traços eram perfeitos, os olhos eram grandes, brilhosos, vibrantes, e eu exercia um papel como se fosse uma sacerdotisa. Eu sentia isso e ainda sinto isso, né? Onde eu ensinava e também aprendia com outros mentores, também ensinava a outros recém-chegados. E eu creio que isso explica justamente a minha busca nesse plano terrestre, né? Sempre busquei as coisas do céu, as coisas do alto, cosmo, uma busca espiritual frenética, né? Para alcançar um entendimento que os outros ainda não têm ou não buscam. Eu sempre busquei essas coisas, me isolava para buscar algo maior. Então, talvez isso explique, né? Em sua totalidade, agora, nesse plano, né? E há um tempo depois, um outro portal me foi aberto. Eu fui para uma realidade plasmática, onde, meditando em um pier, na cidade de Acaraípe, Espírito Santo, né, tem um pier, né? Uns falam Trapiche, Santa Catarina, mas lá é como um pier. É como se fosse um caminho rochoso que adentra um pouquinho o mar, né? Para que os barcos entrem no canal para fazer ali a ancoragem certinho, né? E meditando ali, sentado, olhando a natureza, tentando buscar mais compreensão, um portal se abriu, onde o tempo congelou. E um pássaro marinho veio em minha direção, como se fosse em câmera lenta, e suas asas deixavam vibrações no plano, onde eu pude tocá-lo. E olhando para os seus olhos, eu perguntei. Ele batia as asas lentamente, e a vibração das asas ficava marcada no plano, sabe? Como se fosse um plasma, uma coisa... eu não sei explicar, mas era bem diferente. E de forma telepática eu perguntei para ele, onde estou? Olhando bem nos olhos desse pássaro, perguntei onde estou. De forma telepática recebi essa resposta, que o portal em minha mente consciente foi desbloqueado e que somos como um todo. Somos energia e vibramos em frequências que projetamos. Como uma semente estelar, vibramos no cosmos. Somos um, somos um, somos um. Essas não são todas as experiências, né, de portais que eu vivenciei, tem muitas outras experiências, e eu acabei fazendo tipo um dossiê dessas experiências, né? Um dossiê somente com início, mas sem um fim predeterminado, pois ainda estou nessa viagem, registrando tudo como um diário de bordo. E eu posso entrar e sair nesses campos sem barreiras de tempo e espaço. E a realidade que você conhece pode não ser toda a realidade existente. E por um tempo, queridos, eu relutei. Eu vivi em negação, desisti de abrir e ativar meus portais da mente, talvez por receio do escárnio, das mentalidades fechadas e das minhas próprias crenças limitantes. Mas devido a uma incongruência de ideias e sentimentos entre aceitação e negação, eu decidi fazer um realinhamento com o cosmos, em uma busca frenética de ativação da minha semente cósmica, do meu aprimoramento espiritual, sobrenatural e intergaláctico. Em outra oportunidade, vou relatar sobre a Samantha para vocês. A Samantha, ela foi uma amiga de outro plano dimensional, que teve um papel crucial e decisivo para continuar a minha jornada nesse plano terrestre. Se você deseja saber mais sobre a Samantha, deixe nos comentários. Quero conhecer a Samantha, me fale sobre a Samantha, que eu vou relatar sobre essa experiência surreal, tá? Muita coisa, bem complexa, vou tentar resumir o máximo para vocês, mas é uma experiência tremenda. E você? Já se perguntou por que veio parar aqui? Qual a sua missão? Qual o seu chamado? Então, acorde, desperte sua mente e aceite esse chamado. Gratidão, queridos, pela oportunidade, gratidão, Zoucas, por esse espaço que a gente consegue compartilhar as experiências maravilhosas, né, que nós tivemos. E até mais ver, pessoal. Um grande beijinho da Cris.
Galera, chegando ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Obrigado a todo mundo que participou e você que ouviu até aqui. Valeu demais. Gente, vou ser bem rapidinho dessa vez. Entra lá no nosso grupo. O nosso grupo tá bombando. Várias histórias incríveis. Além de ter acesso à pasta mais sinistra da podosfera brasileira, que é a nossa pasta secreta, contando todos os relatos que você ainda vai ver aqui no programa. Então, você sabe, para participar é muito fácil. www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto e sem acento, ou clica aqui no link da descrição. E também para você mandar um relato para mim, é muito fácil, tem o telefone aí na descrição também. Então, quer mandar, adiciona aí no seu WhatsApp, conversa comigo. Se tiver coisa legal para conversar, a gente tá sempre aberto, né? A conversa boa, tá? E aí você manda um oi lá para mim, falar como é que eu faço para mandar o relato, eu vou te mandar um áudiozinho e um resuminho assim, bem simples, tá? Pra você saber. É isso, vou ficando por aqui e se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.